E a receita de hoje é esse bolo trufado de chocolate sem glúten, sem lactose. É muito rápido e muito fácil de preparar. Então, bora para nossa receitinha de hoje. O primeiro passo, então, é você pegar uma tigela dessa que você faz bolo na sua casa. E aí você vai adicionar 2 ovos. Só que eu vou deixar hoje aqui na descrição do vídeo a receita completa, porque hoje eu fiz apenas metade da receita. Então eu vou dizer aqui a metade, mas depois você pega a receita completinha. Então você vai adicionar os 2 ovos com meia xícara de açúcar. E aí você vai bater até no ponto que ele fique bem espumoso, bem clarinho. Isso vai demorar mais ou menos aproximadamente uns 4, 5 minutinhos, por aí, vai depender da sua batedeira. A minha batedeira é uma batedeira comum, dessa de mão, não é nada uma batedeira profissional. Então, você vai bater até ficar nesse ponto. Aí, a gente já pode, então, misturar todos os ingredientes secos. O que aí nós temos, então? 2 colheres de sopa de fécula de batata, 2 de sopa de farinha de arroz, 2 de sopa de grão de bico, 2 de sopa de farinha de aveia e meia colher de psyllium. Aí é só eu misturar tudo. Ah, também tem o fermento. Eu tenho aí 1 colher de chá de fermento químico e mais 1/8 de colher de chá de bicarbonato. Aí é só misturar todos esses ingredientes secos e aí você já pode, então, colocar na batedeira, no bowl. E aí você vai acrescentar, então, 2 colheres de sopa de cacau. Esse meu é um cacau vermelho, eu gosto de usar esse cacau vermelho porque ele deixa uma cor bonita no bolo. Ele não é com aquele gosto forte, terroso, então eu prefiro utilizar sempre cacau vermelho. E aí eu já posso colocar então o óleo de coco, que nesse caso aí são 3 colheres de sopa. E você procura colocar o óleo de coco numa temperatura, você viu que ele estava bem molinho, eu dei uma aquecidinha nele para que. E o importante também, gente, os ovos têm que estar em temperatura ambiente. Aí nós vamos fazer uma misturinha do leite vegetal com o vinagre de maçã. Então eu tenho meia xícara de leite vegetal e mais meia colher de sopa, aliás, de vinagre de maçã. Eu vou deixar ele um pouquinho aí num tempo para ele poder dar uma talhada, porque é isso que eu quero, que ele dê uma talhada para ficar como se fosse um iogurte. E aí você já pode então misturar essa massa que a gente preparou ali, só que aí você coloca na velocidade bem baixinha da sua batedeira para que não perca o ar, né, desse bolo, para ele poder ficar bem airado. Aí você vai colocando então aos poucos aí o leite, né, que a gente preparou, e por último você vai colocar então a goma xantana bem por último, que é meia colher, aliás, de chá de goma xantana. E aí, gente, eu deixo ele um tempinho aí por uns 3, 4 minutinhos, dar uma descansando, porque esse psyllium, ele vai incorporar mais essa água, então ele vai ficar uma massa mais firme, que é o ponto para a gente poder ajeitar. Ó, pode perceber que ele deu uma leve engrossadinha, porque eu deixei aí um tempinho, e aí você já pode, então, uma forma que eu mostrei aqui, untada. O truque aqui dá para você colocar bem untada essa forma, e você coloca na geladeira um pouquinho antes a forma, e aí ela vai estar gelada e você passa então com um pincel o óleo de coco. Aí você vai conseguir perceber que ele adere bem e aí você vai conseguir soltar esse bolo com bastante facilidade. Então, depois que eu misturei, agreguei bem os ingredientes aí da massa, e eu dou uma finalizada aí com a massa da lateral, e aí a gente já pode então colocar toda essa massa. Nesse meu caso aí, eu usei apenas uma forminha de 15 centímetros, como eu queria fazer um bolo pequenininho, então essa quantidade foi suficiente da meia receita. Então, se você fizer a receita grande, você vai conseguir fazer um bolo de aproximadamente 1,5 kg por aí. Esse meu pequenininho, depois dele pronto, com recheio, cobertura, tudo, ele fica com quase 1 quilo, com aproximadamente umas 900 e poucas gramas, que pra gente aqui é o suficiente. Então você leva para assar, ele vai ficar um bolo um pouquinho alto, por aproximadamente meia hora, a um forno 180 graus, mas você deixa ele pré-aquecido antes, tá? Esse meu ele ficou um pouquinho mais do tempo porque ele ficou bem alto, né? Porque a massa eu coloquei numa forma pequenininha. Então, ainda quente, gente, você
toma cuidado, mas você já vai retirando, né, ele do bolo. E você coloca esse bolo, então, para descansar, como eu fiz antes ali do vídeo, de ponta cabeça até esfriar. E depois de esfriar, nós vamos começar então a preparação desse bolo. Então, eu vou tirar o topo, você vai virando a lateral, cortando na metade do bolo, até você retirar. Acerta para que ele fique mais ou menos assim igualado, para que na hora que você for empilhar esse bolo ele não fique torto. E é um bolo bem macio, tá, gente? Esse bolinho é um bolo bem macio. E aí, o que eu fiz? Eu cortei esse bolo, então, em três discos. Por isso que eu falei que eu deixei a meia hora. Então, é importante você, quando for colocar na sua forma, vai depender do tamanho, você controlar a temperatura do teu forno, né? E deixar ele pré-aquecido antes. E, de repente, se você colocar numa forma maior, coloque a princípio a 20 minutos, depois você vai vigiando até você perceber que bem no centro tá assado. Aí, e outro ponto importante é que na hora que você for cortar esse bolo como eu tô fazendo, esse bolo tem que estar bem frio, para que ele não tenha o risco de despedaçar, de esfarelar. É a dica que eu deixo para vocês hoje, porque aí desse jeito vai facilitar bastante na hora de fazer a montagem aí desse bolo. Então, feito então essa parte, então vamos para o próximo passo, que é o quê? Vamos pegar então um disco proporcional ao tamanho da sua forma que você utilizou. Esse meu, como a forma era 15 centímetros, então eu tenho um disco de 15 centímetros. Aí eu coloco um pouquinho desse recheio, dessa trufinha aqui que eu bati, e aí você vai então já montar. Aí, gente, você presta atenção, porque eu fiquei prestando atenção, mas na hora eu acabei invertendo o bolo. Essa aí era a parte do meio, eu acabei colocando aí depois de eu ter montado, que eu percebi. Então, você marca direitinho para saber qual é a numeração. Eu sempre gosto de colocar o fundo em cima para que ele fique bem retinho, e a parte onde a gente cortou ali o primeiro topo, eu sempre coloco nessa ordem aí que seria agora. E aí, eu feito isso, você vai então umedecer com essa caldinha que eu mostrei, que nada mais é do que meia xícara de água com 2 colheres de sopa de açúcar e baunilha a gosto, e você leva ele para dar uma amornadinha. Não deixa muito quente, porque como é chocolate, ele não, para não ter o risco de derreter aí, é só para poder derreter o açúcar, e se necessário você aguarda esperar. Esse recheio que você tá vendo aí, gente, eu vou deixar aqui o vídeo para vocês, que é a ganache, que eu deixei ela bem airada, né, para você poder conseguir montar como eu tô fazendo aí. Então, você vai fazer esse procedimento de colocar, então, molhar o bolo. O primeiro bolo, que é o que eu fiz lá, gente, coloca não muita calda, para que ele não tenha o perigo dele ficar muito mole e acabar sendo esmagado pelo recheio e pelo peso do bolo de cima. É outra dica que eu deixo para você aqui. Então, sempre o primeiro você molha não muito. O do meio eu costumo colocar um pouquinho mais dessa calda, para ele poder ficar então um bolo bem equilibrado. Aí você terminando toda essa fase aí, que você coloca então os 2 recheios, porque no caso aqui eu coloquei, foi um bolo de 3 andares, então ele foi 2 recheios. E aí, você finalizando essa parte, ó, você coloca e leva ele então para gelar. E depois que você levou ele para gelar, nessa fase aí a gente consegue então terminar. Ó, você vê que ele vai estar bem durinho depois que, pelo menos uns 15 minutinhos na sua geladeira, você percebe que vai estar bem mais firminho para você conseguir continuar a finalização. Ó, você vê que eu coloquei a mão, é porque ele tá bem firminho. Na minha geladeira aqui ficou uns 15, uns 20 minutinhos, eu acho. Você vai perceber que até na hora de você continuar aí essa parte da decoração, ele vai facilitar muito, porque esse chocolate ele vai começar ficando mais assim, ele vai endurecendo um pouquinho mais rápido, e você consegue modelar com mais velocidade. Então, a fase aqui é apenas o quê? Você colocando na lateral e você ajustando todas essas imperfeições que ficou aí do bolo, né? Porque não dá para fazer um bolo totalmente igualzinho todos eles, então é normal dessas imperfeições. E aí, com essa lateral que eu mostrei aí, da própria base, eu gosto de colocar base por isso, você vai controlando e você consegue por ela ir medindo esse recheio, essa lateral, e ele fica, ó, bem retinho. Então, você vai aproveitando o próprio molde aí de isopor, e aí é a própria grossura que você vai deixar o teu bolo, então ele vai ficar um bolo bem retinho. Isso ajuda bastante. Então, a fase aqui é conseguir então modelar todo esse bolo,
preencher com a cobertura, tanto em cima quanto embaixo, e acertando, né, para deixar bem lisinho em cima. E aí, depois que eu terminei aqui essa fase, a gente já pode, então, ir finalizando esse bolo. E aqui, depois que eu acertei, sempre sobra um pouquinho, né, da cobertura. Então, eu coloco, deixo para colocar no topo, porque eu gosto de fazer uma decoração que você vai ver daqui a pouco, que é bem simples, mas fica um bolo muito bonito. Então, você acerta aí, deixa ele bem lisinho do lado, ó, e aí o que você vai fazendo? Com a ajuda da espátula, você vai dando esses círculos, ó, nele ainda, como a massa vai estar, essa cobertura vai estar um pouquinho mais grossa, então isso facilita de você desenhar nela. Então, no caso, eu só vou virando o bolo, vou fazendo essa marcação, voltando do canto do bolo para o centro do bolo, né, com delicadeza com a espátula, e aí você consegue fazer um desenho sem muito equipamento, né? Esse bolo então é um bolo que eu faço, que eu costumo dizer assim, que é um bolo para quem está aprendendo a mexer com confeitaria ou quer fazer um bolo de festa assim bonito, ele é muito indicado. Então, a nossa receita de hoje desse bolo trufado de chocolate sem glúten, sem lactose é essa. E aí, curte aqui essa receita, se inscreva no canal e mande para aquela amiga que precisa aprender a fazer bolos assim bonito e que seja muito gostoso. Então, fica com Deus, beijo no coração e eu vejo você aqui na nossa próxima receitinha. Shalom, shalom!